essa palavra falada, ela vai acompanhada de poder e de autoridade. Aí sim, os espíritos do mal se tremem e afasta de quem fala essa palavra e de quem vivencia essa palavra. Porque não basta colocar aquela Bíblia naquele pedestal, deixar aberta ali, como eu via minha mãe fazer na minha casa, na casa dos meus pais. Tinha um pequeno pedestal e a Bíblia ficava ali colocada, aberta. Ali ela não afasta nem sequer uma mosca, quanto mais espíritos do mal. Mas quando nós estamos verdadeiramente vivendo nesta palavra, quando nós verdadeiramente estamos falando uma palavra legítima, aí esta palavra é revestida de um poder gigantesco, inigualável, onde tudo se dobra, porque o nome de Jesus vai adiante de nós, vai conferindo tudo que é o desejo do Espírito Santo, vai alcançar vidas e transforma, vai transformar destinos, existência. Mas tem uma coisa, é preciso você querer. Nós temos que vivenciar verdadeiramente esta palavra, vivenciá-la, vivenciá-la. Vivenciar significa cumprir os preceitos de Deus, quando nossa vontade é justamente fazer o contrário, porque nosso espírito, ele vive numa carne, e a nossa carne de nós todos, ela é como um imã que puxa para o lado do pecado. Mas também nós temos um espírito junto do nosso espírito, que é o Espírito Santo que está ali nos protegendo. E quando nós procuramos viver em sintonia com a palavra de Deus, nós estamos deixando espaço para o Espírito Santo se mover através de nós. Amém? Meus amados, eu quero falar algo que aconteceu comigo nesses dias. Nós entregamos um profissional para resolver uma demanda nossa. E nós verificamos, depois de um certo tempo, que essa pessoa não estava demonstrando, vamos dizer, um interesse, ou mesmo se esquivando, se afastando de nós. E começamos a ter uma certa desconfiança sobre a atuação daquele profissional. Será que ele teria uma legítima autoridade para exercer tal função? Um amigo meu começou a desconfiar que aquele cidadão, ele talvez não estivesse habilitado para a atribuição que a profissão dele exigia. E começou a nos questionar sobre o dito cidadão. Então, chegando em casa, procurei conversar com minha esposa sobre aquele cidadão. E sabe que a internet hoje, se botar o nome de qualquer pessoa, aparece tudo. E se tiver algum segredo, né, aquele órgão de
de classe de algum profissional, escancara tudo para alguém que também seja daquele órgão de classe, para mostrar os feitos e as atribuições, se eram legítimas de tais pessoas exercerem. E minha esposa verificou ali e viu que, de fato, ele não tinha a, a capacitação para exercer tal função. Mas ele, um certo tempo, prestou um serviço para nós, se passando como tivesse tal capacitação. Resumindo, minha gente, ele foi tão irresponsável, tão negligente, que até algo que precisava da entrada para uma resolução de uma demanda, ele não entrou. E nós, já praticamente 10 meses fornecendo um serviço médico e de internação para um paciente, e esse cidadão profissional, sem qualificação, não deu nem sequer entrada. Mas só percebemos isso porque nós contratamos um novo escritório, 3 profissionais para ficar à frente daquela causa, daquela demanda. E quando esse novo escritório verificou, disse: olha aqui, ó, até agora não fizeram absolutamente nada. Esse tal cidadão que se passava por aquele profissional capacitado não tinha nem sequer nenhuma atribuição para a causa. Meu Deus do céu, eu sei que isso até o dia de hoje nos deu um prejuízo de aproximadamente R$ 285.000. Minha esposa ficou indignada pela falta de decência, de incapacidade profissional do dito cidadão que passava como sendo qualificado para tal função. E minha esposa começou a questionar a minha pessoa. Você não vai fazer nada contra essa pessoa, você não vai agir, você não vai na órgão de classe para denunciá-lo, você não vai tomar providência, você não vai tomar satisfação diretamente com ele, você não vai tomar alguma atitude para diretamente enfrentá-lo. Eu lhe digo com toda honestidade, eu disse assim para minha esposa: Lilinha, hoje em dia eu já tenho muito mais experiência de vida. Muito mais. Eu tenho muito mais maturidade intelectual. Eu tenho muito mais autoridade conferida pela palavra de Deus.
que me norteia os meus atos. Em outros tempos eu agiria diferente. Mas hoje, Lilinha, eu confesso que eu tenho pena, misericórdia muito grande desta pessoa. Ao invés de ter raiva, eu não tenho, confesso que não tenho. Não tenho. Não tenho nenhum sentimento ruim contra esta pessoa que causou esse dano e esse prejuízo tão grande. Não tenho nenhum sentimento negativo. Pelo contrário, eu tenho uma imensa compaixão, uma imensa piedade por essa pessoa ter agido assim. Porque hoje eu entendo, meu irmão, e serve até de orientação. Há uma diferença do que se chama de, vulgarmente assim, você é besta, rapaz. Você devia botar para lascar nele. Não é? A gente ouve isso. Mas hoje eu não entendo mais assim. Não entendo mais assim. Eu passo a ter, sinceramente, compaixão. Porque o que alguma pessoa faz de danoso, de maldade, contra qualquer que seja o outro, ele está fazendo muito, mas muito mais o dano para si próprio. Mas muito mais. O que diz a palavra é que nós devemos entregar a justiça do Senhor. A justiça do Senhor. A justiça não cabe a nós. Quantas vezes você deve perdoar? Perguntaram a Jesus. 70 vezes 7. Então, quando você sofrer algum dano, algum prejuízo, alguma maldade, não vá, vamos dizer, não vá se preocupar com isso. Não vá, porque nós temos um Deus que é o nosso advogado. O nosso Deus, ele vai à frente de qualquer demanda, reparando, protegendo, corrigindo e galardeando também. Se algum prejuízo material foi ocasionado, se algum dano emocional foi ocasionado, a gente também entrega ao Senhor e à justiça dele. E a justiça de Deus, eu quero lhe dizer que ela é implacável. Ela não vai deixar de existir. Ela não vai deixar de ocorrer. Não é verdade? Se a justiça secular, você comete qualquer que seja a infração, o delito, a justiça secular vai buscar, de uma forma justa ou injusta, alguma reparação, condenar a quem está errado. E mesmo assim, se a justiça secular ela não seja perfeita, porque sabe que é feita por homens, e às vezes essa justiça secular é falha, mas a de Deus, ela não falha. Principalmente se você age como eu estou querendo exemplificar e estimular você também. Não faça a justiça com suas próprias mãos. Porque se você assim agir, você está se nivelando exatamente com o feito do mal. Se uma pessoa age como negligente, como
como, vamos dizer, desqualificado, como malfeitor, aquela pessoa certamente está fazendo as suas ações em sintonia com a obra do mal. Em sintonia com a obra do mal. E se estiver fazendo em sintonia com as obras do mal, e ainda mais com a consciência que está fazendo errado, mas tem gente que diz, eu vou botar para lascar. Aí vai por inveja, por maldade, vai agindo contra alguma pessoa. Aí que é pior, o agravo daquele que é o dono do ato do mal, aí tem um peso mais dramático das consequências dos seus atos. Como diz a palavra, tudo não fica nada impune, seja o bem que você faz, seja o mal, tudo vai reverter em alguma coisa para nós, seja do bem se você faz o bem e seja do mal se você faz o mal. É como na própria ciência diz, a cada ação corresponde uma reação contrária e da mesma proporção. Se você joga uma bola a gente chama aqui em Alagoas de frescobol, é aquela bola como uma ping-pong, mas só que ela é mais de borracha que as pessoas jogam na praia. Se você jogar essa bola numa parede, ela bate ali e volta com uma força proporcional àquela que foi jogada. Mas eu diria, se você faz seus atos com a consciência que está fazendo o erro e está fazendo sabendo que vai prejudicar, essa intensidade do retorno vai ser muito mais intensa do que a própria força das coisas que você fizer do mal. Entende? Então, por isso, nós não devemos, por hipótese nenhuma, entrar no mesmo patamar de energia de quem procede o mal, a negligência, a incapacitação, mas sabe que está prejudicando o outro. Vai ter um dano para a vida daquele. Aí, às vezes, as pessoas até se questionam por que essa pessoa faz tanto mal a tanta gente e ela está sempre se dando bem ali. Não acontece nada de ruim para ela. E nós só podemos nos calar diante disso. Calar e aguardar a justiça do Senhor, porque ela pode tardar para vamos dizer, aquele interesse de que nós queremos que faça a justiça de imediato contra o maligno, contra aquela pessoa que age com ele. Mas Deus deixa, ele é longânimo também para entender que aquela pessoa, em algum momento, ela pode ter a consciência, vamos dizer, alvejada na mente e dizer, olha, eu fiz errado e até o arrependimento. Eu creio que Deus até, diante do mal que alguém faz, Deus até nesse ponto, ele é longânimo para esperar. Vamos ver se esse cara melhora, se ele toma consciência que ele está agindo errado. Né? E Deus aguarda. Se aquela pessoa não tomou tenência, ou seja, não está percebendo e continua sendo danosa na vida de algumas pessoas, ela, algum momento vai chegar a justiça divina, que ela é implacável. Se você, meu irmão, minha irmã, faz o bem, se você é próspero, se você
é uma pessoa assim que é produtiva, seja no campo espiritual, seja na parte secular, como êxito financeiro, êxito profissional, você tem algum destaque espiritual ou secular, se prepare. Você vai somar inimizades, mesmo você fazendo tudo que é certo. Porque a humanidade, infelizmente, é assim. É invejosa, é falha. O triunfo de outras pessoas causa raiva no nosso coração. O triunfo de determinadas pessoas, principalmente na área de trabalho, ou mesmo até em igrejas, vendo que você está se projetando de alguma forma, eles começam a ter inveja com seus atos e começam a querer lhe prejudicar. Eu trabalhei muito tempo num hospital que, graças a meu Deus, eu sempre procurei agir com o meu coração, além do profissionalismo, porque a gente entende que todos os nossos atos, principalmente quem trabalha na saúde, né? Se não tiver amor, nada vale para Deus. Principalmente quando você trabalha em hospitais, que vê aquele sofrimento terrível na vida das pessoas. E você tem um coração puro, um coração generoso, de estar fazendo o que o povo, os colegas vão dizer, está fazendo mais do que devia. Mas a gente, do campo de vista espiritual, a gente sabe que o quanto mais você fizer de melhor para as pessoas, melhor é para você próprio. Né? Quanto mais você faz o mal, pior. Quanto mais você atinge outra pessoa, mais danoso é para você próprio. Mesmo se as pessoas ajam de uma forma danosa para você, como é o exemplo que eu falei do tal profissional que me deu um prejuízo de aproximadamente R$ 280 mil em 9 meses. Claro que isso financeiramente me faz falta, lógico, mas eu tenho também a confiança absoluta que eu tenho esse nosso Deus maravilhoso, que Ele é capaz de reparar tudo e Ele é capaz de transformar tudo, e esse pequeno não, grande valor que causou de prejuízo, Deus vai reparar. Coitado, eu digo assim, coitado daquele que foi negligente, daquele que foi incapacitado, daquele que foi até maldoso de provocar isso. Coitado. Não tenho nenhuma raiva dele. Pelo contrário, eu tenho muita misericórdia. Porque algo vai acontecer. Não é que eu deseje o mal, mas eu entreguei a justiça do nosso divino Pai. E não vai passar em branco. Mesma coisa voltando ao hospital. Eu trabalhava no hospital que a gente via aqueles sofrimentos dos mais graves. Era o hospital de emergência. Aqueles sofrimentos até imagináveis quem não trabalha numa área de emergência. Aqueles sofrimentos que a gente diz, meu Deus, muitas pessoas questionavam, você, doutor Edson, o senhor trabalha ali naquele inferno. Dizia exatamente isso. Como é que o senhor consegue? Eu dizia, ali é meu céu. Porque ali eu estou fazendo, naquele manancial de sofrimentos, eu estou fazendo a minha parte da melhor maneira que eu faça, que eu possa fazer para amenizar problemas, dificuldades, sofrimentos. É o beija-flor que leva no seu bico uma gotícula de água para apagar o incêndio. Por que está fazendo isso? Eu estou fazendo a minha parte. Não é assim?
Então, minha esposa queria que eu interviesse com rigor, com rispidez contra aquele cidadão que prejudicou. Eu disse, não, Lelinha, nós somos verdadeiramente seguidores de Cristo. Você não pode fazer de conta que serve ao Senhor. Numa pequena coisa, ou então nessas situações que são, vamos dizer que assim, que deixa você, entre aspas, possesso. Nós não podemos ficar possessos com esses sentimentos do mal. Nós temos que estar revestido e pleno e plenamente em todo momento. É com o poder do Espírito Santo. Quando você diz, são coisas que deixam você possesso, é justamente o Satanás que assim quer agir. Quer que você saia da sua retidão em Cristo e você seja possesso das coisas do mal. Mas que a gente é de Cristo. Não podemos verdadeiramente dar espaço em nada. Em nada. Em um programa outro aqui, eu disse que eu fui a um restaurante e eu com minha esposa. E lá a gente foi, assim, o dono era uma pessoa meio mal educado, tratava de certa forma mal. E ali a gente, já que estava ali, ficamos sentados, esperando o ser atendido. Durante aquele período, me deu vontade de fazer xixi. E eu fui ao banheiro do restaurante. Aí na minha mente, no meu corpo, né? Disse, agora eu vou descontar, vou mijar no chão. Para dar trabalho a esse cara. Quando eu já estava pensando em fazer isso, eu digo, opa, não, eu sou de Cristo. Eu não posso agir com a vontade do meu corpo. Aqui quem está comigo é o Espírito Santo, nos mínimos detalhes. Dos mínimos detalhes. A gente tem que ser verdadeiro. Quando aquela coisa nos incomoda, quando você tem vontade de fazer o que a carne está pedindo, o que sua mente está sendo influenciada para as coisas erradas, e você diz, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Aí não fiz. Fiz dentro da bacia. Não é? Então a gente não pode dar espaço nenhum, nenhuma abertura nas nossas vidas para Satanás agir. Nenhuma abertura. A gente tem que ser verdadeiramente de Cristo em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos. Em todos os instantes, principalmente quando as coisas não saem exatamente como a gente quer. Às vezes até numa conversa ali dentro de casa, você com sua esposa, a sua esposa diz alguma coisa, você pede e vai querer agir com alguma rispidez. Opa, não, eu tenho que compreender a situação que aquela pessoa está naquele momento. Aquele cidadão que dono do restaurante, quem sabe ele estava com tanta angústia no coração dele e por isso ele estava agindo assim. A gente não pode ir na mesma frequência das coisas do mal. A gente tem que tirar por menos. Entendeu, meus amigos? Então, eu quero deixar assim, principalmente a mensagem, é que nós devemos sempre colocar o nosso coração repleto do Espírito Santo em todos os nossos atos. Quem quiser que haja mal, quem agir mal, age contra si próprio. E a gente tem que ter misericórdia, né? Então, você que está aqui no Instagram, nós agradecemos sempre. Você que está no YouTube, faz seu joinha, inscreve no canal, ativa o sininho para estar sempre recebendo. Um grande abraço. Deus abençoe.